Oi, 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 chegando. Como que vocês estão, pessoas lindas do meu YouTube? Tudo bem com vocês? Então tá bom. Aqui tá tudo igual. Muito frio de manhã, né? Aquele frio, aquela friagem, aquela neblina. Mas aí já sai o sol, né? Aí lá fora continua quente, mas aqui dentro tem que estar de meia, de galocha, aquelas coisas, né? E as estações, né? A gente tem que primavera, verão, outono e inverno. Nós estamos no outono ainda, né? E é assim que é a nossa vida também, né? Tem as primaveras, os outonos e os invernos, né? E vamos que vamos, beleza? Então tá bom. Gratidão sempre a todos vocês que estão aqui comigo, aos que comentam, aos que assistem, que acompanham, que esperam. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, qual horário que você estiver me vendo, né? E amém a todas as saudações, tá bom? Então tá bom. Eu queria falar hoje. Falar a gente quer sempre, né? Daqui a pouco não vai mais poder falar. Então eu tava vendo. Aliás, mudando de assunto sem nem começar o dito cujo, tá chegando, né? O tal do dia 28. Se der tempo, eu vou falar. Eu queria falar sobre isso, né? Sobre as cantorias que foram proibidas. E não se falou mais nada, se vai ter, se não vai ter, né? Então, vamos aguardar. Mas eu quero falar que ontem eu estava assistindo um vídeo do irmão Josafá Agra e ele colocou inclusive a pregação, né, do presbítero. E como sempre aquela salada, né? Vai, volta, e isso e aquilo, mas vamos nos ater ao trecho principal. Em um determinado momento, né, o pregador, advertindo, né, a igreja, para não dar atenção, né, para os críticos, que não ia sobrar um sequer, que Deus ia cuidar de um por um, que chegou a hora e que ia, né, fazer aquelas coisas que eles falam, que eles prometem, né, que ia pôr a mão, que não ia sobrar um por um. Então veja, vocês lembram de alguma passagem de Jesus quando aqueles discípulos se levantaram e foram embora e não quiseram mais segui-lo e disse, olha, duras são essas palavras e vazaram? Vocês viram ele ficar? Olha, vocês não estão querendo me acompanhar, então vocês vão ver, dobrando a esquina, vocês vão ver o que te aguarda. Vocês viram alguma passagem sobre isso? Sendo obrigatória. Aí uns vão dizer, mas não é que é obrigado a ficar lá dentro. Não pode ficar criticando, não pode ficar falando. Como não pode? Por enquanto, pode. Vai vir realmente uma censura, né? Mas por enquanto pode. O artigo parece 5, né? Da nossa Constituição, que nos permite nós darmos opinião sobre as coisas, né? Simples assim. Então, por que não fazem aquilo que pregam?
O que seria, por exemplo, o exemplo que eles falam? Eles não pregam? Entregam para o Senhor, põe todas as suas coisas para o Senhor, no tempo certo, Ele que é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe, Ele vai fazer e Ele vai acontecer, e não põe a tua mão e espera e espera. Eles não esperam, né? Não era mais bonito eles pregarem diferente? Tipo assim, olha, vocês que estão andando atrás desses, né? Esses reformadores, desses faladores que estiveram um dia aqui dentro, que, né, por algum motivo, sabe Deus como, né? Com aquelas palavras brandas que quando eles querem eles falam, né? Por algum motivo ou por outro, eles foram tomados de algum espírito contrário e eles estão assim, né, enebriados e eles foram para o mundo e eles foram por este caminho e este caminho é errado e este caminho não vai levar a nada e lá na frente eles vão tropeçar. Então, igreja, vamos orar por eles, vamos ter misericórdia deles, né? E um dia eles vão quebrar a cara, né? E eles vão voltar para esse aprisco e eles vão testificar nesses microfones que eles estavam errados, que eles tiveram que voltar e que eles tiveram que pedir perdão. Aí eles estariam. Aí a pregação deles a gente ia acatar, né? Porque muitos saíram, né? E dali um pouco, realmente, voltaram. Muitos ainda vão voltar mesmo, né? Mas muitos vão tomar o caminho que lhe prouver. Mas não, a régua é para todos. E ele foi taxativo, e aí depois ele foi para cá e ele foi para lá, e ele, sabe, aquela salada que eles fazem sempre, né? Então é muito triste, né? Um pregador. Por isso que vocês podem ver, todos os que não são, que estão no YouTube, que estão defendendo, né? Eles começam com aquelas palavras meigas, eles começam com aquela, né? E dali a pouco eles não resistem, né? Eles começam a, você vai ver, Deus vai pôr a mão, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquele outro. Misericórdia, né? Então, nesse ínterim, ninguém aqui pode ficar doente, ninguém pode morrer, né? Como se lá dentro ninguém morresse, né, de doenças malignas, ninguém sofresse nenhum tipo de acidente, ninguém tinha nenhum tipo de tragédia na vida, né? Todo mundo lá, realmente, aquela palavra nenhuma vai bater na sua tenda, é cumprida assim, geral. Ninguém lá tem problemas. Então eu fiquei muito, né? Mas, então ao invés da gente ver as pregações e a gente falar, não, realmente, né? Pregam o amor, estão mudando, as coisas estão, não. Continuam apelando para isto, continuam, e as promessas que continuam. E pode esperar, porque vai vir, porque vai vir. No tempo certo vai vir. Como eu falei, comecei falando sobre as estações. Todos nós tivemos ou teremos, quem não teve vai ter os invernos tenebrosos na sua vida. As estações nos mostram isso. A palavra Eclesiastes 3 nos mostram isso. Há tempo para todas as coisas. Deus não fica lá em cima, eu já falei.
né, com um binóculo, sei lá, com alguma coisa muito estratosferas, além da nossa imaginação, né? Isso aqui que nós estamos vivendo aqui é olhando, olha aquela ali, o que ela falou, vou prejudicá-la, olha aquele ali, não vai ficar barato, eu vou pôr a mão naquele ali. É tudo uma consequência. Por que Jesus pregou? Meu povo sofre por falta de entendimento. Eu sempre falo isso. Vocês podem fazer uma análise na vida de vocês, quer na vida sentimental, quer nos negócios, quer em profissional, quer em todos os setores. O porquê que muitas vezes aconteceram coisas e os insucessos. Porque às vezes fomos de cabeça, entramos sem, como está escrito lá, né? Aquele que começa a fazer um grande edifício e não senta para fazer as contas, né? E aí para no meio da construção e todo mundo que passa, lembra dessa passagem? E aí todo mundo passa, meneia a cabeça, ó, e dá risada, ó, aquele ali, ó, começou, pensou que era. Quantos de nós, eu, tu, vós, eles, todos nós, sem exceção, já fizemos isso? Achamos, olhamos superficialmente um negócio, olhamos superficialmente uma amizade, olhamos uma mudança porque nós desejávamos sair da onde nós estávamos. Vários setores da nossa vida, quebramos a cara. Não é que Deus, que o Senhor vai punir ninguém, que o Senhor é nós mesmos que somos, né? Que fazemos algumas coisas por inexperiência, por inocência, de cabeça, e levamos, como diz o outro, né, na tarraqueta. Então, por que esta preocupação? Todos os cultos, todas as noites. Não adianta, é uma represa que arrebentou, não vai se segurar mais. Não foi nem tanto aqui o problema dos críticos. Não foi a Pande, ela foi um divisor de águas. Se as pessoas ficaram 2 anos sem poder ir, né, ouvir o tal do pão quentinho, sem Santa Ceia, sem poder visitar, sem poder isso, sem poder aquilo, elas de alguma forma, de alguma maneira, elas buscaram outros caminhos, outros atalhos, e elas acharam, simples assim. Elas acharam e elas gostaram e elas ficaram. Por quê? Por quê? Cadê a tal da palavra do filho pródigo? O pai maravilhoso, o pai amoroso, quando o filho vai, né? A gente sabe quando vai embora, a gente sabe, vai quebrar a cara, com certeza ele vai quebrar a cara. Mas a gente não fica rogando praga, o que a gente fica? Orando por ele, esperando por ele, que ele não sofra tanto, né? Que ele tenha tempo suficiente para se refazer. Ele vai se esbaldar. E quando ele voltar, se ele voltar, porque às vezes eles não voltam, muitos não voltam, por orgulho, porque realmente se perderam, porque têm vergonha, e muitos voltam. E o que o pai faz? Se alegra, abraça, recebe, nem toca mais no assunto. Mas a instituição, ela adora praguejar. Isso aí é uma coisa que eu nunca me conformei. Você encontrava com um irmão, com uma irmã na rua, quando se tratava de alguma coisa, de alguém que errou, de alguém que deu uma derrapada. A primeira coisa que eles falavam mas deixa ela, mas deixa ela.
O Senhor vai pôr a mão, o Senhor vai pôr a mão, sabe, com certo prazer, querendo realmente ver aquela pessoa voltar estrupiada, ou ver ela na calçada, ou ver ela arrebentada. Gente, cadê o amor de vocês? Cadê o amor de vocês? Isso não acontece nem no mundão, nem no mundão. Então, fica aí, né? Mais uma vez essa triste pregação, né? Então, aqui ninguém pode ficar doente. Eu, por exemplo, já tenho, né, minha idade, né? Se me acontecer alguma coisa, Deus que pôs a mão. Misericórdia. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. O templo não foi feito para isso. O templo foi feito para agregar as pessoas. Não foi feito para praguejar, para ver o outro cair, para ter alegria naquele irmão que caiu, naquela irmã que errou, naquele irmão que pecou, naquela irmãzinha que pecou, naquele irmãozinho que... Não é nada disso. Se encontrar na rua, pelo contrário, né? Saúda com alegria, com amor, para que ele sinta, olha que legal, né? Eu não estou mais lá, mas olha com que amor, com que ternura esta irmã me saudou ou me cumprimentou. Olha com que alegria que este irmão me saudou. Que gente bacana, que lugar gostoso que eu estava. Que pessoas amorosas, que pessoas maravilhosas que eu estava. Mas do jeito que vocês fazem, vocês afastam cada vez mais. E aí o que vocês precisam? Fazer as operações resgate, né? Que às vezes por uma questão de emoção do momento, por uma questão de às vezes porque tem apreço por aquele irmão ou por aquela irmã, a pessoa até volta ali um pouquinho, mas dali a pouco também, né? Então era sobre isso que eu queria falar. Deus vai pôr a mão um por um. Deus não. Vocês sim gostariam. E claro, vocês estão fazendo, né, de tudo, né? Calando todo mundo, cala um, cala outro, lógico, daqui a pouco é tudo quanto e everybody, né? Tá bom? Então é isso. Eu desconheço esse Senhor rogador de praga. Eu conheço o Jesus Cristo, aquele que abraçava os pecadores, que dava chance, que ouvia. Tá bom? E eu sou tão feliz por isso, porque este amor eu tenho dentro de mim. E quem me conhece sabe que eu procuro. Eu não sou santa, mas eu procuro. Eu me distancio da pessoa, mas eu oro por ela, eu quero bem a ela e se ela precisar de mim, eu vou receber e vou ajudar, como o meu mestre maior me ensinou. Fui.